Começou a entrar o pessoal. Aí, a galera entrando, tô acenando aqui para eles. Você está em São Paulo hoje, né, Shirley? Sim, tô em São Tá em Paulo. São Paulo, né? Faz tempo que você mora em São Paulo? Não, tem uns 7 meses. 7 meses. De Brasília para São Paulo, né? É, Uhum. de Brasília para São Paulo. O pessoal está entrando e hoje o nosso assunto é interessante porque falar de programação e de empreender é algo que eu vivencio já nos últimos 10 anos, né? Eu sou do interior do Paraná, então vim para Ah, Curitiba e passei a empreender. Sempre fui programador, né? Tive outros negócios antes, mas a minha formação, né, é programação, análise de sistemas. E aí, freelance, etc., eu passei a empreender, né? Então faz todo sentido esse assunto de hoje, né? faz, E faz. você começou a ter interesse com programação com quantos anos? Como que foi esse interesse? Ah, bom, na verdade eu acho que eu sempre gostei de. Eu sempre fui muito curiosa com as coisas, né? Eu não tive assim um start, tipo, é isso que eu quero fazer. Eu fui muito na curiosidade mesmo. Uhum, Eu lembro que tinha um tio meu que mexia muito com. Era mais parte eletrônica, né? uhum, E eu achava interessante, né? Como ele, tipo, montava às vezes videogames pra gente, que não tinha videogame em casa, fazia umas gambiarra lá e ligava na TV, a gente uhum, conseguia jogar. Então, eu achava isso interessante, né? Tipo, construir coisas, modificar coisas. E minha irmã, quando ela tava namorando, minha irmã mais velha, uhum. somos três mulheres, eu sou a mais nova. Legal. E aí, o namorado dela na época já era programador, e ele Uhum. levava, né, o notebook pra trabalhar às vezes, e aí eu ficava pentelhando ele, né? Tipo, ah, o que você tá fazendo? Ele, ah, tô trabalhando. Eu, como é que você trabalha de casa? Tipo, né? Achei muito interessante e também na época era, tipo, muito difícil alguém trabalhar de casa, então Sim, sim. eu me imaginava, né? Tipo, ah, ter essa liberdade, né, pra trabalhar assim deve ser meio legal. E não era muito conhecido também, né, a área. E aí Uhum, foi quando ele me falou, não, tem faculdade, se você quiser fazer faculdade, é bom que você vê se é isso que você quer. É uma área que tem muito homem, né? Mas posso ser uhum. que você vai estranhar e tal. Era mais ou menos qual ano esse momento? Era ali em 2007, 2008. 2007, é. Eu comecei a programar mesmo, eu fiz meu primeiro site comercial que eu vendi, foi em 2005, né? Então, mais ou menos Legal. parecido aí o interesse, né? Antes eu dava aula de informática, né? Eu era professor de informática básica, aquele negócio de Microsoft, Ah, Excel, etc., durante algum tempo. E aí depois eu virei para essa parte de programação web. Até o seu cunhado, né? Ele sim. programava para web ou não? Era outro É tipo de pra web. programação? Para web também, tá? E você sempre programou para web ou você teve contato com outro tipo de programação também? Tive. Na verdade, foi no Uhum. estágio, né? Meu primeiro Uhum. estágio foi no órgão público em Brasília, na Caixa. E Uhum. eles tinham semi-interno, né? Não era ainda web, a gente estava começando a transformar ele em web. Era Entendi, todo em entendi. COBOL, e aí a gente fez uma migração. COBOL. Uhum. Só que aí a gente desenvolvia ele para ASP. Ah, Era ASP clássico, tinha uma parte que já era ASP.NET, mas era bem no início, então era mais em ASP uhum. clássico. Uhum. Entendi. Nossa, e ainda tem, pensar que ainda tem bancos, né, que estão programando em COBOL, né? Tem. Esse processo de migração de tecnologia dos bancos parece tão doloroso, né? Eu tive um professor em 2015, que foi quando eu me formei, 2015, foi 2015 quando eu me formei como analista, que ele trabalhava na HSBC, que depois foi absorvido pelo Bradesco, né? E ele ainda contava sobre o quanto era arcaico ali dentro a parte de programação, né? Inclusive os bancos estão se assustando, os tradicionais hoje se assustando, né, com as fintechs, com os bancos digitais que estão surgindo, né? É. E muito voltado para o web, né? Então, é uma das curiosidades que o pessoal mais novo me pergunta é justamente sobre essa divisão, né? Offline e online, né? O que é um programador online, o que é um programador offline, né? Mas hoje, pelo que eu vejo, a procura é quase 100% para programação web, né? Pra programação mobile, né? Com tecnologia que esteja conectada, né? Eu não sei se você conhece alguém ainda que programa offline, acho que é difícil, né? Não, acho que se tiver, estão migrando, né? Não tem, acho que muito a ver ainda ter um Uhum, offline. Tem um uhum, projeto bem grande que uma vez que eu trabalhei do Porto do PCM.
em Fortaleza. Era, Uhum. a princípio, a gente começou ele off. Aí depois, outras empresas se interessou e poderiam até compartilhar, né, os dados e tudo mais. E aí a gente migrou para web. Foi uma experiência bem interessante, mas a princípio a gente começou a construir eles na mente deles, né, que era melhor fazer off. Uhum. Entendi. E você falou que uma das coisas que te chamou atenção na profissão programador foi a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, né? Além disso, outro detalhe te chamou atenção? Você gostou, quando se viu aqueles códigos, né, o código de programação, isso te chamou atenção ou te assustou? Porque assusta no começo, quem começa a ter interesse, né? Sim, na verdade, assim, eu gostei, eu não achei ruim, né? Na Uhum, faculdade a gente começa com muita teoria, aí você vê uhum, um pouco de portunhol e tal, aí você fica ainda, tipo, ah, ainda tá paia. Aí quando começou C, aí, tipo, eu comecei a já boiar, né? Porque uhum, eu falei, peraí, agora tá começando a ficar estranho. Só que aí uhum. no segundo semestre, que mudou de professor até, às vezes até o professor mesmo influencia, né, no que você vai Claro. gostar ou não. Uhum, E o outro professor já era muito, tipo, parecia que era outra linguagem, era a mesma ele, né, a matéria, mas ele falava de uma forma, explicava de uma forma que chamava mais atenção, a gente ficava mais interessado em aprender. uhum. Então, é que nem. Aí depois também a gente teve Java e tal na faculdade. Muita gente odeia Java, acho que é a partir da faculdade, né? Porque Eu acho que sim. aí acho que foi os 2 últimos semestres que mudou também o professor e tipo, foi onde eu comecei a gostar um pouco até de Java, porque Uhum, abria mais a cabeça, ele ensinava de uma forma bem diferente e eu uhum. me adaptei melhor. Tanto que depois eu trabalhei também com Java, Ah, é, legal. Você trabalhou com Java, então. já também. Uhum. Deixa eu perguntar aí pro pessoal, o pessoal tá começando a entrar, né? Quem que é programador, quem codifica aí, levanta, faz um sinalzinho, um dedinho, uma mãozinha, sinaliza aí pra gente. Eu vi que tem um que já falou ali que programa em C ali. Então, que C é tão bom. E engraçado assim, eu fui ligado a marketing, então era programação web voltado para marketing, né? Então eu tive, era tudo muito acelerado, diferente de quem programa, que nem você trabalhou lá no banco ou uma empresa maior, acaba tendo mais processos, uma equipe maior de programação. Quando é no marketing, ligados à agência de publicidade e propaganda, que é o meu caso, a gente atropela processos, né? Porque os prazos são muito curtos e às vezes são landing pages, são sites. Na época a gente falava muito hot site, né? É um termo bem Ah, sim. comum. São os sites que entram e saem. Então a gente fazia hot site para cervejaria, hot site para concessionária, né? Então que era lançamento de um veículo, por exemplo. Então era um site que tinha prazo de validade. Então a gente não se preocupava com levantamento de requisitos, com diagramas nem nada. A gente atropelava o processo, nem orientação a objeto, por exemplo, né? Então Vixe. era um faca nos dentes e correr atrás, né? Então é um pouco diferente de quem programa com uma equipe, né? Programa num software já estabelecido, né? Então você hoje trabalha numa empresa, né? E você trabalha num software específico ou não? Como que funciona hoje a tua realidade hoje de programadora? Hoje eu trabalho numa empresa de e-commerce, então Uhum, é uma realidade um pouco diferente das de Brasília, né? Pelo menos uhum, projetos em Brasília são sistemas mais para os órgãos públicos mesmo. Então, são parte mais de gerenciamento de documentos, processos, e são sistemas que funcionam no horário comercial, de 8 às 18, né? Então, você não tem muita. A manutenção, às vezes, a gente dava, né, depois das 18 horas, fazia qualquer coisa e ia embora, se precisasse ficar mais tempo na empresa e tal. Aqui uhum. já é diferente, né? E-commerce é 24 horas, então se surgir alguma eventualidade e necessitar de você, você vai ser acionado e tal. Sim, sim. Então, é um sistema também que você tem que ter mais, eu digo assim, como é que se diz? Ser mais criterioso, né? Tanto para codificar, Uhum. para testar, né? Porque você vai subir isso, já vai rodar em prod, então é, é algo que você tem que também mensurar aí a realidade de um sistema que trabalha até às 18 para o usuário, que é Uhum. 24 horas. A questão de Sim. segurança também é bem diferente, enfim. Né? Em Uhum. Brasília era um pouco Uhum. engessado de fato os processos, né? Tipo, trabalhei para algumas empresas que a parte de segurança mesmo, assim, era tipo terceirizada para outra empresa. Ah, E aí a entendi. comunicação entre empresas não se dão muito bem e acaba que tem muitos sistemas do governo que tem uma quebra de segurança bem grande.
Em Brasília era para a Caixa Econômica, né? Para o banco, né? Não, esse foi o estágio, né? Ah, tá, foi estágio. Depois eu trabalhei em Uhum. outras empresas privadas. Entendi, entendi, entendi. E hoje, qual que é a linguagem que você mais usa hoje no dia a dia, linguagem de programação? Atualmente estou mexendo mais com C Sharp, Uhum, mas antes de C Sharp eu estava mexendo mais com Java e VB. entendi. É, a gente criou, né, aí em off, a gente criou uma espécie de um roteirinho, né, mas ele não é engessado nem nada, né, mas um dos primeiros tópicos ali era quando que a gente começou a ter interesse, né, você contou que foi olhando o seu cunhado e antes também, né, Aham. e eu acho, assim, os meninos, eles acabam tendo um pouco de interesse, a gente teve lá em 98 o filme Matrix, né, então aquilo Foi. encantou muita gente, né? Então parecia que o programador tinha poder, principalmente, né? Então lidava com Uhum. tecnologia, tinha controle da situação. Isso eu acho que é uma das coisas que acaba encantando assim é, é, ao no primeiro contato, né? A mídia coloca o programador de uma forma mais lúdica, É. mais poderosa, mais rápido, mais prático. Mas na verdade não é tão encantador assim no dia a dia, né, Shirley? Não, No dia a nem um dia é pouco. um pouco mais complexo do que parece, ou às vezes um pouco mais monótono do que parece, Sim. né? É. A realidade é triste um pouco. Tô É. brincando. Teve uma reportagem, tá em Brasília, acho que faz já uns 3 anos, de um. Foi até meu pai é garçom, e ele que Legal. me mostrou, né? Olha, Uhum. filha, um garçom aqui falando que está vivendo a melhor fase da vida dele. Aí eu fui ler o Uhum. jornalzinho e tal, né? E aí tava lá que ele era desenvolvedor, Que a vida tal? era uma bosta, né? Enfim, foi reclamando da vida e que se Uhum. encontrou como garçom. Que Mas tal? assim, de fato, né? Tipo, não tem uma regra. Ah, tem gente que vira um garçom, vira um programador depois, vice-versa. Então, Uhum. Uhum. sempre você tem que buscar de fato aquilo que te faz bem. Então, a saúde mental de um programador às vezes não é muito saudável, né? Sim, Dependendo da exato. pressão e das entregas e tudo mais. Então, você tem que saber lidar muito bem com isso. Então, não é Sem só dúvida. saber fazer, né? Saber lidar com a Uhum. situação também é muito importante. Exatamente. O Wesley, Cis Wesley ali, ele falou, perguntou como que foi nosso TCC, né? Eu vou me adiantar aqui então. Eu entrei tarde na graduação, né? Porque eu comecei a trabalhar muito antes, muito cedo, né? Então eu tive eu optei por isso. Acabei fazendo inclusive duas faculdades diferentes. Eu fiz uma faculdade em Ponta Grossa, né, interior do Paraná, depois fiz uma faculdade em Curitiba, né? E me formei como analista de sistemas para a web, né? Conectado mais com web, né? Aprendi inclusive Java na faculdade, mas meu curso era mais voltado para a web. O meu TCC foi o desenvolvimento de um CMS, né? O CMS é um sistema de controle de conteúdo, né? E ele tinha como base alguns CMS do mercado, inclusive o, o famoso WordPress, né? Ah, sim. E a minha ideia era lançar um mais enxuto, um mais fácil, uma interface mais simples do que o WordPress, mas com módulos mais de gestão, voltado para gestão. Então, esse foi meu TCC. Eu tive, assim, até uma tentativa de formação de equipe, mas como o pessoal de TI que não está engajado, então você deve também, né, contar sobre isso, né, Shirley? Entra muita gente na faculdade que tem curiosidade sobre TI e depois acaba descobrindo que não era tudo aquilo que ele imaginava, né? Então eu Sim. tive muitos colegas de turma que não estavam engajados, então eu pedi, por favor, para o meu coordenador para eu fazer sozinho o TCC. Ele E aí eu deixou. acabei conseguindo, ele deixou. Porque eu tinha muita coisa avançada já, né, no meu projeto, então eu consegui fazer esse TCC, consegui também tirar a nota mais alta, apresentei, então fui muito feliz no meu TCC. E ele me ajudou comercialmente, porque depois existe uma rede de supermercados aqui em Curitiba, o Condor Supermercados, que hoje ele tem mais de 17 pontos, né? PDVs, e ele foi um dos meus primeiros clientes que eu apliquei o meu projeto TCC. Então, ele me ajudou a me estruturar como empresa, inclusive. Então, o meu projeto TCC foi muito interessante e fundamental para eu, inclusive, abrir minha empresa, né, fundar minha empresa. Hoje eu tenho mais de 100 sites hoje usando o meu CMS, né, o meu sistema gerenciador de conteúdo. Né? Então, o meu Nossa, TCC foi importante. Né? bacana.
O bom é que você, tipo, não parou só por um TCC, né? Tipo, você deu continuidade ao projeto. Sim, sim. Eu sempre falo para os meus desenvolvedores hoje, né, os meus programadores e meu pessoal de marketing, que eu sempre fui muito corajoso, né? A minha empresa também acaba sendo muito corajosa, porque a gente acaba assumindo uma oportunidade de negócio, né, um cliente, e depois aprendendo a entregar aquela solução. Então, que nem eu falei para você, é diferente de uma empresa mais tradicional, né, um banco e etc., ligado a marketing, acaba atropelando um pouco de processo, mas isso ajuda na parte criativa, na parte de inovação, né? Como que foi o Verdade. seu TCC? O meu foi uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Porque o meu time. A gente brincou nos primeiros semestres, praticamente. A gente ficou tentando fazer uma coisa, aí cada um queria uma ideia, a gente não chegava no acordo. Aí perdemos um semestre assim, né? Que era só Puxa vida. planejando, perdendo no sentido de. A gente falava com o professor, orientador, né? Ele orientava e tal, mas a gente não estava construindo. Então a gente perdeu, tipo, 6 meses de estar construindo. Aí só estava tentando sobreviver às outras matérias, tipo isso. Entendi. E aí, quando faltou um semestre praticamente, a gente. Eu vi que eu sozinha estava evoluindo sozinha. Ah, entendi. A gente dividiu em tarefas, né? O grupo, né? Um faz isso, outro faz aquilo, outro que, já que não coda, faz então a parte documental, não sei o quê, não sei o quê. Só que depois, quando eu colocava assim, nas reuniões, tipo, trazer o que fez, aí começava a desculpar, eu esqueci meu notebook, eu vou te enviar, não sei o que, sabe? E aí eu Uhum. comecei a ficar estressada, e eu falei, gente, eu não vou ficar mais um semestre aqui para fazer um TCC. Entendi. Então, eu fui na minha coordenadora também, pedi para apresentar só. Ah, E é? Então, aí ela falou, não. não Ela falou, faz. você vai reprovar justamente por uma das pontualidades lá, parece que é trabalhar em equipe, né? Puxa vida, entendi. E aí eu falei, ela, então não tem como, você não pode apresentar Uhum. sozinha, é um dos critérios lá e tal, não sei o quê. Mesmo que eles não façam nada, você tem que apresentar com eles. Aí eu Entendi. fiquei muito pé da vida. Tá bom. Aí eu peguei o projeto que a gente estava, né, tentando terminar ele, a gente estava codando em Java, Uhum. só que chegou num certo nível que eu não conseguia mais evoluir, sabe? E o professor era muito requisitado e também eu trabalhava, eu não tinha, né, tempo assim de sobra para ficar ali só fazendo aquilo. Então as madrugadas era o horário que eu tinha para codar. E a galera do meu time falou, a gente prefere fazer semestre que vem com calma, só faz essa matéria. Eu falei, eu não vou ficar um semestre a mais e pagando por isso não, Sim. porque eu só tinha bolsa de 50%. E Entendi. aí eu peguei e falei, não, eu vou correr atrás. Aí foi quando esse meu cunhado que ele casou com a minha irmã, esse namorado dela, Uhum. só que ele codava em PHP. Eu não sabia Uhum. nada de PHP. E aí o sistema, eu fiz um sistema na caixa, né? Que era um sistema de envio de e-mails e tal. Eu fiz bem bonitinho. E o meu chefe, até na época, falou assim: eu posso te dar uma autorização para você levar o código, apresentar lá e tal. Aí eu, nossa, maravilha. Só que aí minha coordenadora barrou de novo. Ela falou Puxa que não vida. podia, porque não era orientado a objeto, né? Era um código Uhum. estruturado. E a visão deles lá era só se fosse orientado a objeto e tal. Aí eu peguei e falei: beleza. E agora? Como é que eu termino de evoluir o que eu não consegui evoluir em Java? Tipo isso. Uhum. Uhum. Aí foi quando o meu cunhado, eu fiquei nos finais de semana indo pra casa dele e ele começou a me ensinar, né? PHP, num framework chamado Zend, porque aí facilitava até Uhum. mais Sim, a evolução do sistema. um framework na ausente. Isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei o projeto e deixei ele mais enxuto, né? Tipo, algumas coisas assim que não era tão prioridade, eu tirei. E aí eu tive que documentar sozinha também, porque eu até Puxa pedi vida. para as meninas fazerem, mas sabe como é que é? A pessoa E a parte tira de até as documentação telas o que você pessoal colocou foge, né? É, tirava Uhum. até as telas que eu falava para não tirar, elas tiraram, enfim, foi uma zona. Aí eu tive que fazer a documentação toda e tal. E consegui entregar, né? Consegui finalizar a tempo. Tipo, eu diminuí assim, uns 70%. Eu fiz uns 70% dos 100% que a gente era para ter feito, sabe? Mas para Entendi. conseguir entregar o básico, aquilo que fosse necessário para passar. Porque a gente queria entregar Uhum. umas firulas, né? Fazendo charme, mas aí acabou que não deu tempo. Eu falei, é Uhum. isso ou nada, né? E aí Sim. eu fiz, entreguei, a gente apresentou, né? Foi muito boa a apresentação até. E é claro que nas perguntas, eu não sei se a coordenadora chegou a falar para os professores, mas nas perguntas
dava pra ver, né, quem fez alguma Uhum. coisa. Mas eu Sim, ele cheguei, sabe. Uhum. eu cheguei até a fazer uma reunião, porque eu, assim, né, não queria também deixar eles muito constrangidos nas perguntas, né? Eu sabia Uhum. que ia rolar. Então eu expliquei, deixei a par, mas quando eles entravam na parte mais técnica, tipo PHP, principalmente pra gente não ter visto na faculdade, eles se embanavam, né? Porque não era um domínio deles. Entendi. Então, e aí a nota ficou diferente. Eu fui a única que ficou com a nota maior. Eles ficaram com a Uhum. média para passar, né? E o mais Legal. engraçado é que um deles ainda falou, nossa, que injusto. Aí, tipo, eu nem respondi, sabe? Porque eu fiquei pensando Uhum. comigo, como assim? Você passou, você não vai precisar Uhum. fazer um semestre a mais. E achei Foi na tua injusto. onda. Eu achei injusto. Mas aí eu nem deixei pra lá, melhor nem responder. Mas foi uma experiência assim, perdi muitos cabelos, mas, Imagino. mas foi bom, foi uma experiência boa. E é engenharia de software, né? Não, sistema de informação. Ah, sistema de informação. Mas você é engenheiro de software. Sim. Entendi. O que que era o sistema? Você falou que foi feito Ah, em o PHP sistema em depois, mas o si que que ele era? era um sistema de uma das meninas que estava na minha equipe. A mãe dela trabalhava numa instituição, né, do governo. Uhum. Na verdade, não era bem do governo, era tipo uma instituição assim que recebia alguma ajuda de curso do governo, que era alguma coisa para a comunidade, né? E aí Uhum. eles atendiam alunos autistas, só que eles não tinham nada de cadastro, fazia tudo na mão, planilha de Excel. Aí a gente fez a parte cadastral, né, para eles, e também para visualizar o PDF ali dos documentos, né, para eles poderem digitalizar Entendi. e deixar tudo arquivado, enviar e-mail, né, para as mães e tal, que elas tinham fazendo e-mail pessoal, enfim. Aí a gente fez essa parte mais gerencial de cadastro dos alunos, das Uhum. aulas, né, uma grade horária de aulas, e notas também, essas coisas. Entendi. Não, legal. O TCC, historicamente, ele acaba sendo, né, um impulso, inclusive, para vários programadores empreenderem, né? A gente tem na história vários, né, casos, né, de TCC, inclusive o próprio Google, né? O Larry Page, Sergey Brin, né? Foi o TCC deles, né? O projeto, se não me engano, Spider, né? Que se transformou no Google, que é hoje o todo-poderoso Google, né? E tem É, vários outros casos, né, de TCC que viraram empresas, né? Então é sim. o nosso tema de hoje, né? Quando um programador deve começar a empreender, então talvez essa seja a primeira resposta, né? Quando o TCC dele é bom o suficiente para virar um business, né? Esse já é a primeira resposta, inclusive, né? Muito bom. E eu lembro que na minha turma também tinha bastante gente que tentou, né, empreender, mas eu não lembro de nenhum que foi para frente, que se transformou no negócio, né, na minha turma, né? E acaba que o pessoal se atrapalha muito mesmo em grupo, né? E aí acabam indo para uma coisa muito básica, muito simples, que não tem chance mesmo de virar um business, né? E a tua turma tinha quantas? Qual que era a diferença entre homem e mulher na tua turma de desenvolvedores, de programadores? A minha turma foi, pelo menos quando eu estava cursando, foi a primeira turma que a coordenadora falava que tinha mais mulheres, né? Uhum. E que se formou também mais mulheres. Foi uma turma, assim, tinha quase 10, acho que tinha umas 9 ou 8, e se formou uma 7. Uma desistiu, foi para outra área, E e no total tinha outras quantos? tinha uma 7, uma Não, mas no 7. total da turma. A turma tinha uns 35, quase 35, 40, entendi. mas aí vai Ah, desistindo, né? E, tipo, sim, sim, formados foi uns 20 e poucos. entendi. A minha turma em Ponta Grossa, né, tinha mais meninas. Mas aqui em Curitiba tinha também menos, era menos de 10% de meninas, né? E, inclusive, esse é um dos tópicos do nosso bater-papo aqui, né? Seria, tipo, o porquê que ainda parece, eu não sei, eu posso estar errado, mas parece que tem menos mulheres programando, né? Você, como Sim, programadora, você ainda sente isso? Você tem alguma opinião mais concreta sobre isso? sim, eu sinto bastante. Principalmente para a área de desenvolvimento back-end, né? Que Uhum. é o que eu faço. Porque tudo bem que o front é mais familiarizado, é uma coisa um pouco mais visual, acho que por isso atrai mais mulheres também para essa parte. Eu não sabia Mas, disso. Então você acha que tem mais mulheres front-ender do que back-end, então é isso? Não sim, sabia. na empresa que eu trabalho atualmente, por exemplo, dá para contar uma empresa super grande, de muitos Uhum. engenheiros, quantas tem Quebec, sabe? Tipo, acho que não Entendi. chega nem a ser 5. E é que é Tá. uma empresa grande. Em Brasília Uhum. mesmo, eu só tive a oportunidade de trabalhar uma vez com uma mulher.
na área. E aqui eu Uhum. era full, né? Eu trabalhava nas duas Uhum. frentes. Então, Entendi. eu acho assim, a dificuldade, quando eu entrei na faculdade, na época a gente não falava preconceito, né? Uhum. Uhum. Nem machismo, assim, né? Eu interpretava como uma realidade, né? Tipo, os professores falavam, essa turma tem muita mulher, administração, eu tô na turma errada, né? Tipo, Ah, ele brincando. zoava ainda os professores ainda que É, falam. e aí tinha outros que falavam, nossa, porque às vezes a gente costumava, nós mulheres, né, costumava fazer muitas Uhum. perguntas. E tinha professores que parecia que não tinha muita paciência, sabe? E falava Entendi. assim, nossa, vocês. É assim, faz 10 mil perguntas, mas na prova deve tirar tudo nota ruim, né? Porque, Puxa ó, vida. pelo menos tira nota boa. Porque eu tô passando aqui, toda hora vocês estão me parando pra perguntar se tipo, não tinha paciência com a gente de jeito nenhum. E o mais engraçado é que quando a gente, depois, né, nas provas, ele viu o nosso desempenho, eles ficavam assim, não sei se vocês estão colando, mas era sempre uma Tal, dúvida, sabe? Tipo, nossa. da nossa capacidade. Eu achava, Uhum. na época eu não levava para esse lado, né? Que hoje em dia é muito mais Uhum. fácil você levar para outro lado. A Sim, gente sim. levava como uma brincadeira, sei lá. Eu não tinha esse pensamento de, putz, tá Tá deixando minha rolando capacidade. preconceito, né? Isso. Mas É, depois de um tempo, você fica pensando, tipo, hoje eu pensando, eu falei, cara, esses professores eram muito mal, eu até me sim. sei bem, então. Uhum. Na verdade, se a gente for estudar a história, a gente vê muita influência feminina, né, na programação. Né? Eu não vou lembrar os nomes agora, mas o primeiro algoritmo criado foi uma mulher, né? Então tem Foi. bastante história, né, de mulheres conectadas à programação. Mas se a gente vê na prática mesmo, né, isso, não sei, me parece que é generalizado, né, há menos mulheres programando do que homens, né. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre esse assunto, né, fiquei curioso, porque era para ser nosso tema principal da live, né, Ah, e eu fui fazer uma pesquisa e aí eu achei um artigo, até nem lembro a fonte nem nada, posso estar enganado, claro, foi o artigo que eu li. Falavam que mulheres também se interessam menos por matemática do que o homem. E aí, pode fazer matemática e sentido. lógica de programação tem conexão direta, né? Você concorda com isso? Não 100%. Porque se Uhum, fosse assim, todo mundo que entraria na área teria que ter um bom conhecimento em exatas, né? uhum, Mas eu uhum, reconheço que quem tem conhecimento exato, você sabe muito melhor mesmo para uhum, evoluir na área. Não que uma pessoa que não é de exatas, né, que é mais humanas, vai nunca conseguir fazer o que o outro faz. Mas eu acho que vai ter um pouquinho uhum, mais de dificuldade aí, principalmente se trabalhar voltado para bancos, algo que você vai mexer um pouco mais em matemática. Mas no meu estágio, os uhum, caras que me começaram a me capacitar, né, digamos assim, para desenvolver, eles não eram formados nenhum na área. Porque eles são concursados, né? Um era matemático, outro era químico e outro era físico. uhum, E eu, na escola, eu não curtia matemática também. Eu tirava nota uhum. para passar. Português, eu odiava. Então você acha que não é um requisito gostar de matemática vai passar a codificar? Não. Eu Uhum, gostava de física, química e história, mas o uhum. resto eu só passava mesmo. Entendi, entendi. Olha, o Robson está perguntando ali se a gente acredita que o fato de ter bastante demanda por programadores hoje, né, em empresas, interfere na quantidade de programadores que decidem empreender, né? Então, é o nosso tema, né? É quando que Uhum. o programador começa a empreender. E eu acho que não 100%, porque claro, a demanda para programador é muito grande, tem crescido cada vez mais, ficou explícita agora na pandemia. Eu sou uma pessoa que contrato programador e tenho muita dificuldade de contratar. Hoje eu estou com uma headhunter que está tipo full time atrás de programadores, né? Trabalho com freelancers, né? Tento formar equipe, manter equipe, mas isso exige muito esforço Uhum. do gestor, né, do head que vai coordenar a equipe. Exige também muito investimento. Né? O programador já tem um salário bem elevado. Eu até brinco com a minha headhunter que o programador é tipo jogador de futebol. A gente não paga mais salário, a gente compra passe. Né?
A gente tem que comprar passe, então eu brinco dessa forma. Então há uma demanda muito grande. Aí o Robson perguntou se há uma relação dessa demanda com o fato dele passar a empreender. Eu acho que não, porque é que nem você me falou em off, né? Tipo, você passa a querer empreender quando você se toca que você está trabalhando para enriquecer uma terceira pessoa, né? E aí você passa, poxa, mas esse projeto que eu estou fazendo, se fosse algo similar, né? Ou então uma dedicação nessa mesma complexidade para mim, para minha própria empresa, será que não seria um emprego melhor do meu tempo, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com a mentalidade de cada um e com a vontade de empreender de cada um do que justamente da oferta, né? Porque eu tenho programadores, por exemplo, que eu sei que nunca empreenderiam, pelo perfil deles, né? Aham. Até um dos nossos tópicos ali é falar dos perfis diferentes de programadores, né? Então, na minha opinião, acho que não. Acho que não tem relação com a alta demanda pelos programadores, o fato deles empreenderem ou não. O que você acha? Eu acho que, sendo bem sincera, se eu tivesse, tipo, que nem você, empreendido e não ter trabalhado numa empresa como CLT, Uhum, eu teria quebrado mais a cara, poderia, mas eu acho que eu teria empreendido mais rápido, entendeu? entendi. Porque quando você se vincula para um emprego CLT, você meio que se acostuma. Ou mesmo que seja um PJ, sabe? Mas por você saber que você tem o seu dinheiro no final do mês, por exemplo. Você Sim. não tem essa realidade de, né, inconstância, né? Que um Uhum, empreendedor no início vai ter ali, né? E uhum, aí, eu acho que isso implica muito em empreender depois. Eu acho que existe, pelo menos eu já trabalhei com muitos programadores que tinham um perfil de empreendedor, mas o medo era maior, sabe? Tipo assim, é melhor o que eu uhum, ganho agora do que eu arriscar isso. Aí, às vezes, também já tem família, e aí pensa nesse todo, né? Então, eu acho que quanto mais cedo você empreender, se fosse eu a Shirley de uns anos atrás, eu uhum, sairia da faculdade tentando empreender logo. entendi. Mas a realidade, principalmente para quem morava em Brasília, é mais concurso público. Uhum, Mesmo que eu não vislumbrava, nunca fui muito disso. Eu acho que eu sempre tive um sangue um pouco empreendedor. Meu pai, ele tinha uma lanchonete também, né? A gente, que eles uhum, eram também autônomos num, num tempo livre deles. E eu gostava, né? Tipo assim, você fazer a sua hora, você ter o seu tempo. Foi uma das coisas que me chamou a atenção na informática, foi isso também, né? De eu trabalhar de uhum, casa, no meu computador. Então, eu acho que essa pegada, quando você pega assim, antes de se entrar nesse comodismo, né, digamos assim, desses empregos. Aí eu vejo muitos que reclamam, né? Ai, porque eu só tô enchendo o bolso do outro, poderia estar enchendo o meu, uhum, porque se ele me paga isso, imagina quanto ele não ganha em cima de mim, não sei o quê. uhum, uhum. Mas não faz pra sair dali, né? E aí foi quando eu comecei a abrir minha mente, né? Tipo, o que eu quero daqui a um tempo? Porque eu sempre penso no meu futuro, assim, no sentido, tipo, o que eu quero fazer daqui a tantos anos? Ano que vem eu quero Isso. continuar onde eu tô? Eu quero fazer Uhum, o que eu tô fazendo, né? E enfim. Então, eu sempre fui, assim, muitos falam, né? A menina sonhadora. Ah, acho que uhum, você sonha demais. Ai, que você fala como se você estivesse, né? Já no lugar. Eu falei, mas tem que pensar nas formas. Eu pensar que eu não vou conseguir, ou que isso não é pra mim, né? Tipo, uhum. aí que eu não vou sair de onde eu estou, né? Então, eu acho que tem. De. Como é que se diz? Mindset mesmo. Tem que ser Sim, é trabalhado. cultural, né? É cultural. É, Eu concordo com você, acho que está muito mais relacionado em estou num emprego seguro, né? Eu recebo ali o meu dinheiro mensal. Não é o ideal, mas eu tenho medo de me aventurar, porque pode ser que eu não dê conta. Então tem muito mais a ver com uma insegurança, né, do que com uma grande oferta de. Porque assim, por mais que o salário seja bom do programador, não é para todos, né? A gente tem um sim, déficit, né, hoje de 24 mil vagas, agora só em 2021, 24 mil vagas no Brasil para programadores, são vagas top, né? E aí tem outras vagas que devem estar sendo ofertadas por aí, né? Então há um déficit, né? Mas sim, também não há o programador também que está qualificado para essas vagas, né? A sim. exigência é grande. Você sabe também que ser programador não está relacionado só a você entender uma linguagem de programação. Você Não. precisa ter vários skills, né? Na web, por exemplo, a gente precisa entender o que é um web service, como que eu configuro ele, né? Como que eu faço um deploy,
né? Eu preciso entender de banco de dados, quando eu fui stack, entende um pouco de cada coisa. Então, um aglomerado de conhecimento que você vem pegando com o tempo. E por isso que essas vagas eu acho que estão abertas e não fecham. Porque pode até ter programador para elas, mas são programadores que são recém-formados em faculdade, e aí começam a participar do processo seletivo e não passam da primeira etapa ali, porque justamente não tem uma desenvoltura maior. E aí isso também é uma coisa que eu falo com a minha headhunter. Eu digo para ela, vamos procurar aquele perfil. Aqui no Paraná, para menino, a gente fala piá, né? Então a gente fala, vamos procurar o piá de quarto. O que é o piá de quarto? Aquela pessoa que começou a programar sozinha, né, em casa, fazendo um site, fazendo um aplicativo, né, experimentando. Então esse cara que já tem um teste que ele fez, alguma coisa, a gente dá muito valor. Em relação àquele que só se formou na faculdade e não tem nenhum mini projetinho que ele fez por conta própria, né? E aí eu comecei a ver outro material, outros programadores influencers, no YouTube principalmente, e uma das dicas que eles dão, inclusive, é para aquela pessoa que está numa empresa, uma corporação grande até, e não se sente valorizada, é começar um projeto sozinho. Né? Porque quando ele começa um projeto sozinho, primeiro que ele não vai ter cliente, nem patrão, nem nada para ficar, né, botando a mão ali no projeto, é dele. E ele começa a divulgar aquele projeto, além dele se sentir bem, né, ele se sentir pai do negócio, ele começa a aparecer, inclusive, para o próprio RH da empresa dele. Né? Então, esse skill de você sozinho começar alguma coisa, pode ser a coisa mais simples. Ela é muito valiosa para um programador, né, para um programador se formar. Né? Porque às vezes ele fica preso em um processo onde ele é responsável só por cuidar da API do Facebook, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui mais ligado à internet, à marketing digital. Né? E aí ele não aprende como um todo. Então eu já vi programadores bons de lógica, mas que não sabiam, por exemplo, fazer um deploy, não sabia usar um FTP, por exemplo. Então, há limitações ali de habilidades que talvez fazem falta, por exemplo, para preencher toda essa vaga que o mercado está exigindo, né? Você tem sido assediada por headhunters, Shirley, pessoal que está procurando, tá fazendo oferta? Como está esse volume aí para você? Desde que começou a pandemia, né, que agora é 100% remoto mesmo, tem muitos, meu LinkedIn, eu era mais frequente, hoje em dia eu tenho, assim, não é tristeza em abrir, mas é porque é chato ficar dizendo não para muitas vagas, não gabando nem nada, né, mas eu vejo uma escassez, às vezes também tem empresas que querem preencher o número de mulheres, né, que eu sei que tem isso também. Sim, tem sim. Então, nem é tipo, estou cheio de vaga, né? Acho que pelo tempo de experiência, minhas skills chamam muita atenção. Porém, não é uma coisa que eu gosto. Porque até mesmo eu acho que você tem que ficar numa empresa por um tempo, né? Você tem que se sentir bem ali, né? Fazer, se você não estiver se sentindo bem, tudo bem, se mudar, né? Porque eu conheço mulheres também que você olha assim, o LinkedIn tem 3 meses em uma, 2 em outra. 7 anos, tipo, não tem um ano em uma, você não, né? Você não construiu história, você não fez o que lá, então você só deu manutenção. O problema às vezes não é a empresa que você está passando, e sim você daí, né? Porque se tem uma ou duas, tá, tudo bem, vamos azar grande, né? Agora 3, 4, já nem coloca, eu nem colocaria, né? Pra não passar vergonha. Então, eu entrevistei até uma mulher recentemente e ela tinha 8 anos de experiência, né? E aí ela sênior, né? Só que não, assim, de conhecimento bem raso, sabe? E aí ela só teve 2 experiências, né, em 2 empresas, 4 anos em cada. Então, ela também, na última, parece também que ela não tinha contato com outros desenvolvedores. Ela era a única desenvolvedora, o outro era front e tal. E aí se engessou muito naquele quadro ali da empresa, né? Então, não procurou evoluir em conteúdo, em conhecimento, em tudo mais. E aí ela só conhece, então, aquela parte ali que ela trabalha. E aí, quando ela faz entrevista para fora, é bem visível que conhecimento, assim, bem, né, raso e que não serve para empresas maiores. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante porque ela foi muito persistente, sabe, assim. E assumir também que ela não sabia. Porque eu vejo, já vi mulheres que... eu sinto, assim, que a gente coloca uma armadura, né, para dizer... Porque a gente já sabe que pode surgir os preconceitos, né, nas entrevistas.
E tem umas que chegam muito armada, né? Que mesmo você vendo que a pessoa não tem um entendimento ali, ela quer mostrar que tem, né? Não assume que não sabe. E aí é difícil trabalhar com essas pessoas porque são pessoas que não pedem ajuda no dia a dia e quando a bomba explode, né, que a gente vai ver. Bem isso. Uhum. E aí, essa não, ela é totalmente assim, sabe? Ó, eu não sei, desculpa, não Uhum. trabalhei com isso, quero muito Uhum. aprender, estou buscando aprender. Cara, Uhum. fez a diferença, sabe, assim, na entrevista. Mesmo a gente vendo que as skills dela não batia muito com o currículo dela, né? Uhum. Entendi. E eu acho que o que falta para as mulheres, às vezes, é isso, sabe? Essa atitude de mostrar que, sim, não é o sabe tudo, né? Uhum. Você não nasceu com todo o conhecimento do mundo. É que nem eu postei no TikTok brincando. Ser sênior e acha um bug, e aí você vai pedir uma ajuda para um sênior, mas você lembra que você é sênior. É, então, essa é boa. Aí, tipo, tem um sem noção, né, que eu chamo, que eles falavam, tipo, ah, mas então você não é sênior, né? Você não sabe Uhum. a sua. Uai, claro que sempre vai ter alguma coisa que você vai saber, né? Sim, sim. Mas isso não te impede de você procurar ajuda, mesmo que seja com pleno. Isso não é Uhum. vergonha, né? Vergonha Não, é não você bata ficar certo. muito tempo enrolando com uma coisa e não entregar. Sim. Enfim, depende, né? O mercado hoje eu acho que está bem mais aquecido para a área. Uhum. E se a pessoa for muito esperta, ela consegue sim vagas até mesmo sem ter um superior. Sim, não, e se eu não me engano, Google, Apple, Amazon já abriram mão, né, de graduação superior, né, eles estão com outra técnica de contratação de desenvolvedores, né, de programadores. Essa escassez vem de muito tempo, né? Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas em 2014 o Barack Obama fez uma ação, né, a nível nacional nos Estados Unidos para incentivar os programadores em escola fundamental, se não me engano, high school. Né? Então ele fez ação, ele até chegou a fazer, codificar um pouquinho ali, né? Se não me engano, também estava envolvido o Zuckerberg, né, do Facebook, porque essa necessidade de programador, o próprio Steve Jobs eu li a biografia dele, concluí recentemente, ele já colocava que todo mundo precisa entender um pouquinho de programação, né? Então isso Sim. é igual matemática, a gente precisa entender um pouco da matemática, então a programação acaba tendo essa mesma necessidade, né? Agora você falou de programadores que são honestos em processo de contratação, né? Eu acho que é muito fácil um programador enganar o RH, né? O RH precisa ter realmente alguém técnico do lado dele para fazer a contratação. E mesmo que tenha, né, o programador, se ele souber os termos, os nomes de linguagem, nome de framework, etc., ele consegue ali no processo de contratação passar pelo menos da primeira etapa, né? Daí, talvez ele seja barrado no teste, né? Uhum. E eu também acho que alguns programadores não percebem o quanto que eles estão equivocados, né? Os júniors, né? Os que estão em processo de contratação, que às vezes eles aprenderam a parte teórica na faculdade, mas na prática eles não têm noção nenhuma e acham que sabem porque aprenderam a teoria. Então, isso acontece. Eu já tive uma contratação infeliz na minha empresa há algum tempo atrás, que o rapaz sabia tudo na teoria, mas na prática ele não correspondia, então não passou ali nos primeiros meses de experiência, né? Uhum. Então, assim, são muitos detalhes, né? E a experiência que vai fazer toda a diferença, né? E É. fazendo uma conexão com um dos temas que a gente tem aqui, né? Que é os perfis dos programadores, né? Eu sou um programador, hoje eu praticamente não programo mais, mas programei por muito tempo, né? Sempre fazendo site para a parte de marketing, né? Cheguei a fazer coisas mais complexas, até fiz aplicativo em Java Mobile, né, para Android. Mas assim, eu tenho um perfil no qual eu sou inquieto, então eu me considero um programador ruim, né? Porque eu não sou aquele que tem paciência de ficar muito tempo codificando, né? Eu até tento, quando eu precisava, colocava um rock e ficava concentrado na música ali e tudo, mas eu tenho um perfil mais inquieto, eu tenho um perfil mais empreendedor, então eu não me considero um bom programador justamente por isso, né? Mas existem vários tipos de perfis de programadores, né? Uhum. Ao meu ver, eu considero um bom programador justamente aquele que é mais retraído, mais tímido, digamos assim, né? Porque ele me parece que ele se concentra mais no código ali né, e tem menos distração e procrastina menos, digamos assim, né? Ele consegue render mais, né?
a codificação. O que você acha desses perfis? Você já identificou alguns ali no teu local de trabalho? Já. Sempre tem, né? Na verdade, assim, Uhum, eu acho que eu me encontrei também nessa área porque a gente vive num mundinho isolado. uhum, Mesmo que não fosse remoto, não tem aquela coisa de toda hora alguém chegar em você e tal. Tinha assim, quando chegava algum novato e me pediam pra, né, ficar pareando com ele, pra ele entender, explicar e tal. Mas era só por um período, então não me importava. uhum, Mas eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei, só tinha eu, todas quase que eu trabalhei. E aí essa, em específica, uhum, eles ficavam com dó de mim, porque eu ficava lá na minha mesa, na minha baia, né? E aí eles falavam assim, nossa, Chile, os meninos não falam com você, você fica lá com seu fone de ouvido trabalhando, parece tão solitário. Aí eu falei, eu tô bem, tô ótimo, me deixa uhum. lá. Tá Aí fazendo o teu eles, papel. e também o assunto, né, de vocês homens são bem diferentes, enfim, não conseguia entrosar muito. Assim, falava, né, entrava muito, saia calada, mas Você se considera nerd também? Porque o não, programador tem essa conexão. Não se considera. Interessante. não considero não. Uhum, tá. E aí, eles ficaram nisso, aí foi remanejar alguns lugares, né? E me Uhum, colocaram perto das meninas de requisito. uhum, Eu foi um inferno pra mim, porque 24 horas elas falavam. Eu não podia ficar com meu fone, que elas ficavam me cutucando, Chile, não sei o que, Chile. Caramba, eu não conseguia me concentrar. Eu ia pro banheiro e uhum, voltava pensando já, como é que elas têm ido lanchar? Era um sossego uhum, pra mim. Só que elas iam uhum, lanchar, queria que eu fosse. Aí se eu não fosse fazer aquela cara, tipo, Chile, antissocial. E eu, ai, que droga. E tipo assim, é o meu estilo, entendeu? Então, uhum, mulher às vezes leva pro lado pessoal, sabe? E aí eu não sabia como dizer assim. Eu falava, gente, tá tudo bem se vocês querem ir lanchar e eu não for, né? Tá tudo bem se uhum, vocês estão falando um assunto e eu tô aqui codando, entendeu? Aí elas, uhum. é importante. Aí começava a brincar. Mas aí eu tive que falar com o coordenador, eu falei, me devolva pro meu lugar, Caramba. porque minha produtividade vai cair, eu não vou conseguir Uhum, entregar nada. E uhum, aí é o meu perfil, assim, eu gosto de trabalhar no meu cantinho, mas é uhum. claro, né? Compartilhar conhecimento, tirar uma dúvida ou outra, tudo bem, mas tem que ter um momento de concentração para acordar. Eu acho que não consigo. É que nem essas meninas falavam assim: mas é estranho, você acorda ouvindo música, mas não consegue ficar ouvindo a gente? Aí eu falei: é porque É você diferente. tá. A Uhum. música, às vezes eu não tô. Caímos. Voltou, voltou. Que susto. Eu tava falando, parou o inglês aqui. Pois é, sinto muito essa internet e caiu, derrubou a gente. Não, tranquilo. Deixa eu só voltar aqui. Não vai. Você estava falando sobre o teu perfil de programadora. É, é porque assim, acontece muito esses perfis de as empresas olharem muito para isso também, para dar um cargo tipo de liderança, né? Tipo, pessoas que nem Uhum, você, que é uhum. mais assim, como é que se diz? Extrovertido, né? Desenvoltura. Sei, tem Uhum, uma desenvoltura, fala bem, uhum, conversa com pessoas e sabe fazer, ter relacionamento, né, com todo mundo da empresa. Então eles veem mais como uhum, perfil de liderança. É tanto que quando uma época que eu trabalhei como líder de equipe também, primeiro foi a primeira experiência, né? Eu fiquei já uhum. gelada, trabalhar com homens mais velhos que eu e ainda liderando eles. E Legal. eu, introvertida, tive que aprender a me comunicar Uhum, melhor. Foi onde eu comecei a aprender a falar melhor, porque eu sempre falei pra dentro, né? As pessoas falavam, uhum. Chico, você tá falando pra dentro. De tanto que eu era tímida e Não. retraída. E aí eu ficava irada quando me falava isso. Tipo, você tá falando baixo, então não tô te entendendo, você tá falando pra dentro. Nossa, aquilo me matava. E aí eu comecei assim, né, tentar me expressar melhor e eu comecei a aprender a pedir feedbacks, que eu não fazia isso, não tinha essa cultura. E aí quando Uhum, eu comecei a pedir feedbacks no início era dolorido, né, você ouvir coisas que você tem pra melhorar, né, tipo, você... uhum. Mas pro outro lado eu vi que me enriqueceu, assim, tanto profissionalmente como pessoalmente, sabe? Tanto que Uhum. tem pessoas que me conhecem da época e me vê depois e ficam, nossa, tá diferente, nossa, você fala bem agora, não sei o Uhum. quê. E eu acho que isso foi muito bom. Mas tem os nerds, tem os retraídos que nem eu. Mas E agora você não é mais, né? não tanto, mas ainda Uhum. um pouco sou. Em público, então.
Eu falo, mas tô morrendo por dentro. Hum. Não, interessante. Eu tenho 35, então eu trabalhei já em 5 agências diferentes, né? E tive colaboradores meus hoje na Infos, né? E eu tenho visto bastante perfis, né? Realmente tem aqueles que. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tá Eu ouvindo? tava colocando no carregador. Ah, tá. Então tem aqueles que acabam sendo mais, né, introvertidos e talvez rendem mais. Só que qual que é a desvantagem desse cara? É que ele tem menos criatividade, né? Justamente quando você interage menos, você acaba talvez tendo menos criatividade. E aí a gente entra naquele nível de que há os desenvolvedores, né? Aqueles que entendem mais regra de negócio, que estão mais ligados a parte do sistema como um todo, e tem aqueles programadores mesmo que vão seguir requisitos, né? Vão seguir o que um engenheiro pensou para ele, né? Um analista ali, né? Programou, definiu para que ele seguisse programando, né? É. E aquele perfil do programador que senta no computador que a gente vê no cinema, por exemplo, e começa a programar, na verdade não existe, né? Porque para você codificar de verdade, entender um algoritmo complexo, né, e desenvolver alguma coisa, você precisa de concentração mesmo, né? Não tem outro jeito, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que desconcentrado consiga desenvolver alguma coisa, ou corrigir algum problema, né? E assim por diante, né? Não tem como Eu fugir acho, disso. a minha linha é mais ou menos na sua. Porque, exemplo, quando eu não tô bem, assim, pessoalmente, eu não Uhum, consigo ter um rendimento bom. Acho que em qualquer profissão, né? Isso uhum, interfere muito no seu sim. raciocínio. Principalmente Uhum, trabalhar com lógica de programação, pensar numa solução, você tem que pensar numa solução. E sua cabeça não está sim. conseguindo pensar nem no que você está resolvendo na sua parte, na sua vida pessoal. Então eu lembro que Uhum, quando eu teve quando eu liderava, tinha um menino que passou por uma situação bem triste na família dele. E o uhum. rendimento, ele era um dos melhores, né? O rendimento caiu assim, absurdamente. Deixa eu ver. E chegaram a falar para mim, falou para ele, senão vai ser demitido, né? E tal. E Uhum, aí eu falei, né, não conforme a empresa pediu, uhum, mas eu falei assim, ó, vai para casa, né? Tipo, uma semana aí e tal. E uhum. aí ele falou, não, se você quiser que eu me mate, eu vou para casa. Caramba. É porque assim, ele tava meio que entrando numa depressão já, né? Ele tinha perdido Uhum, familiares, enfim, foi uma situação bem desconfortável. Só que ele via como refúgio, pelo menos, ir pro serviço, entendeu? Mesmo, aí eu falei assim, ó, uhum, então tá, vou fazer o seguinte, você vai estar uma semana aqui, a gente não vai te cobrar nada, você vai vir, vai fingir que tá programando, ou tentar, se uhum, você quiser, mas, de fato, a gente não vai te cobrar. Então, tem empresas que não entendem, sabe? E mesmo, tipo, essa empresa que eu tava, mesmo eu falando, né, eles não, eles viam assim, tipo, a entrega, né? Tipo, não, mas tem muita coisa pra entregar, e aí, por causa disso, vai ferrar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, é melhor a gente pegar espaços agora, mesmo para as pessoas que não têm tanta qualificação, que é bom que eles já começam a ter mais uhum, responsabilidade, enfim. E a gente destrincha, né, que seria para uma pessoa, fica para três, enfim, a gente vai dando conta. Então, uhum. assim, tem empresas que entendem, tem empresas que não entendem, né? Mas é humano, a gente não é uma máquina, né? Assim, para sair Sim. codando e pronto, arrumou a solução. Então, às vezes acontece muito isso. E eu acho também Uhum, interessante que eu, por ser introvertida, quando vim trabalhar aqui em São Paulo, a maneira que eles trabalham é muito diferente de Brasília, sabe? uhum, E eles envolvem os engenheiros com todo o processo, sabe? Em Brasília, uhum. não, a gente se envolvia apenas com a parte realmente de negócio. Então, Entendi. a de negócio que eu digo de negócio da parte da lógica, sabe? Não de negócio Uhum, com o cliente e com uhum, como é que se diz, como é que fala? Experiência do cliente, né? Então uhum, a gente uhum. fazia mais a experiência do processo da máquina. E eu achei interessante isso porque começou a me fazer a pensar de uma forma diferente, sabe? Uhum, Até mesmo pensar numa solução que vai se comportar para essa experiência do cliente final. uhum. E de fato faz sentido, porque a gente Sim. desenvolvia muito literalmente para a gente, né? E por isso que eu acho que Uhum, também muitos usuários reclamam, né? Porque uhum. tá muito transparente para eles aquilo que ele pediu e a solução para De eu pensar acho mais no isso, todo, né? Uhum. né? Entendi.
Pessoal que tá assistindo a gente, o que que vocês, quem é programador aí, qual é o perfil de vocês? Como que vocês se consideram? Vocês se consideram mais nerd, mais empreendedores, mais introvertidos? Qual é o perfil de vocês? Comente aí para a gente fazer um bate-papo mais interativo agora, né? Tinha uma pergunta ali, Shirley, que eu perdi quando Ah, caiu. foi Eu antes queria de cair, responder, né? eu queria responder, mas perdi. Eu não lembro a pergunta. Mas que pena de perder uma galera aí que estava aí, que talvez não volte, né? Mas essa parte de perfis é interessante, né? Isso é como um todo, né? Não é só na programação, né? E aí, né? A nossa questão principal é quando que um programador ele deve começar a pensar em empreender, né? Então, eu acho assim, você passa a sentir, né, que você quer ter um próprio negócio, isso faz parte, né, que nem você falou do mindset, né, uma questão cultural até, né? É, Mas eu acho que uma das principais características que aconteceu comigo é quando você começa a pegar freela, né? Aí você começa a pegar freela, você começa a se organizar com os seus freelas, né? E você começa a perceber que você está tendo uma renda interessante, né? E que você leva jeito para atender eles também. Porque o freelancer, ele é tudo, né? Ele é uma é. empresa, né? Ele tem que fazer orçamento, ele tem que fazer atendimento, que é muito complexo, né? Ele tem que dar suporte, né? Uhum. Até eu separei 4 dicas, né? Baseadas na minha experiência, para o programador que quer começar a empreender, né? Eu vou falar mais daqui a pouco essas 4 dicas. E porque assim, você também hoje faz freela, né? Você pega alguns jobs, você consegue conciliar bem, você pega muitos freelas. Como que tá a tua realidade freelancer hoje? Então, eu já peguei, assim, faz anos também que eu trabalho com freela, não é a primeira Uhum, vez. Mas as primeiras, por não ter experiência, né, me frustrei em alguns momentos, né, uhum, principalmente na questão de entrega, né, que aí o esperado uhum, não era o esperado, aí fica aquela coisa, não entendi. fiz nada documentado, então não tinha como comprovar, tem que ficar puxando, né, e-mail, alguma coisa para Uhum, dizer que... Porque às vezes o cliente muda de ideia, né, e acha que você te avisou, sei lá. E aí uhum, teve um tempo que eu parei de pegar freelas, até para focar mais nos meus trabalhos. Eu estava fazendo, sempre fiz em paralelo com meus outros trabalhos, só que teve um momento que estava muito tranquilo onde eu trabalhava, então eu comecei a pegar mais de um. Aí foi quando eu comecei a me entendi. estressar, que aí eu não Uhum, conseguia gerenciar e tudo mais. E aí eu pausei, depois de um tempo eu voltei a pegar alguns freelas, foi quando eu comecei a pensar também em empreender por causa disso. uhum, Porque aí, uhum, tipo, acho que do que eu apanhei no início, eu já estava uhum, bem preparada para pegar e fazer certinho, né? E aí eu vi que dava uhum, certo, porque a minha visão no passado era tipo, não, freela não adianta, não dá certo, não é futuro, né? uhum, E, na verdade, depois eu parei, esse tempo que eu fiquei sem fazer, pensando nisso, e aí foi quando mudei, né, meu conceito. Falei, não, se uhum, eu organizar, se eu estruturar de uma certa forma, além de passar mais credibilidade, eu vou conseguir ainda, né, fazer os freelas de uma melhor forma. E aí foi o uhum, que eu fiz, e aí foi quando eu comecei também a pensar em empreender. uhum, Assim, paralelamente ao meu trabalho também eu fazia trabalho de modelo fotográfico. E uhum, aí foi quando eu também vi aqui, tipo, algumas empresas de moda não tinham sistema, sabe? Tipo assim, era tudo também na mão e tal. E eram empresas grandes, empresas até de São Paulo aqui, que tem lá em Brasília as filiais. E eu ficava, gente, eu tô indo um sistema pra você. e E aí, acabava ajudando eles com isso. e Uhum, aí comecei a ver assim que, tipo, o legal de ser desenvolvedora, pelo menos eu acho que isso não é só comigo, mas com todos, né? Que a gente é criativos em várias partes. uhum, E não que a gente domine um todo, né? Mas uhum, eu acho que por ter essa lógica de pensamento, né? De solução, a gente consegue articular muita coisa que no cotidiano parece óbvio para mim e para um que não conhece, não é óbvio. Só que eu não sei. sim. Eu penso que para ele é óbvio, sabe? E aí eu comecei a perceber isso no meu dia a dia, principalmente minhas amigas. Ah, eu preciso de tal coisa. Nossa, mas isso é tão óbvio. Nossa, Uhum, ele não é. E eu, peraí, que aí tem uma oportunidade. E sim, sim. aí foi quando eu comecei a pensar mesmo assim, putz, isso pode ser o meu boi. É eu começar a pensar
Porque a gente fica nessa de, eu tenho que fazer um Facebook da vida, né? Pra começar a criar uma empresa grande. Mas não é, Uhum. de coisas que parecem ser, que nem né, eu falei, muito na cara pra mim e pra outra pessoa não, mas é justamente isso. Pra não ser na cara Uhum. da outra pessoa, você vai aprender a fazer uma solução pra aquela pessoa. E justamente essa primeira dica que eu anotei aqui, para você empreender, isso não só para um programador, né, para qualquer pessoa, você não precisa necessariamente ter uma super ideia, né, uma ideia inovadora, você não precisa pensar em mudar o mundo, né? Então tem É, vários discursos bonitos, lúdicos, mas na realidade não é assim, não. Você pode inovar em algumas coisinhas, alguns detalhes, né? E fazer o trabalho organizado, né? Ter processos organizados. Então, uma primeira dica, assim, você não vai querer começar a empreender, você não precisa ter a melhor ideia do mundo, né, para começar a empreender. Você pode pegar alguma coisa que já está testada no mercado, isso é até positivo. Eu tenho clientes que me procuram na Infos, né, com uma ideia, e aí a gente faz no serviço de consultoria e análise, que a gente modela o negócio, né? A gente faz umas análises de referências e traz aí business parecidos. E aí o cliente se frustra, ele se desanima. Poxa, mas já tem igual que eu estava pensando. Eu achava que minha ideia era única. Então, é, não. A gente tem China, a gente tem Rússia, a gente tem Japão, a gente tem o mundo inteiro aí, né? Então, a gente já brinca, né? Que para a ideia que você está tendo aqui, tem 10 chineses fazendo, né? Já faz tempo. Então você não precisa ter uma ideia inovadora, você tem que ter uma ideia, né, e ser persistente com ela para que você tenha um norte ali para começar a empreender, né? Seja fazer um exato. aplicativo, seja fazer um e-commerce, né? Hoje está fortíssima a parte de e-commerce, né? Que é uma empresa que você trabalha, né? A gente Uhum. tem bastante gente, inclusive, importando, né, da China, né, e vendendo aqui no Brasil, né? Isso né? Só você vê no próprio Instagram, quando você está passando o dedo lá, você vê bastante produtos, né, ali que são produtos Da importados, né? China. E eles colocam numa roupagem diferente e estão vendendo. Então, a primeira questão é não se preocupe com uma ideia super inovadora, né? Tenha um foco, né? A segunda dica que eu dou é preocupe-se muito mais com o modelo de negócio do que com a ideia em si. Né? Então, formate o modelo de negócio. Existem vários modelos de negócios. Né? Tem um site bacana que a gente consulta, que é o Analista de Modelos de Negócios. Né? Se jogar no Google, analistamodelodenegócios.com.br, ele tem um mapeamento de vários tipos de modelos de negócio, seguindo aquele Canvas, né? O Business Generator. E Sei. é muito legal esse site, ele tem um volume bom de modelos diferentes e ele compara alguns modelos. Ele vai ter lá um modelo de negócio desde de rede social, vai ter o um modelo de negócio do Uber e de outras empresas menores. Então, quando você define qual modelo de negócio que você vai seguir, esse já é um passo importante, né? Porque você tende a não se confundir, né, nesse percurso, né? E aí você pode, sim, depois começar a pensar em inovações nesse processo, né? Eu hoje tenho uma empresa que eu sou um empreendedor empírico, né? Comecei meio donado também. E é uma empresa que tem características de uma agência de marketing digital, né? É o que a gente faz. Mas a gente percebeu agora, hoje, né, recentemente, que a gente precisa ter um modelo de negócio mais exclusivo, para que a gente possa ser mais competitivo. Então a gente está pivotando, né? Então, meu Bacana. objetivo até final de 2021 é repensar a Infos, então a gente vai fazer um site novo, comunicação nova, até porque o nosso mercado está muito saturado, né? Então, Desculpa. Pivocando, é, está pivotando, pivotando, elevando o isso. nível? Não, pivotar é quando você muda, dentro ainda da tua área, você muda de segmento, né? Você muda Tá. que nem hoje a gente é marketing digital, então a gente vai, mesmo dentro da área digital, tecnologia e marketing, a gente vai mudar, né, o tipo de segmento, o tipo de serviço que a gente vai prestar, né? Ah, Então, tá. é uma maneira da gente testar de formas diferentes, né? E assim, então, esse é um conselho que eu dou. Você vai começar a empreender, se preocupe muito mais com o modelo de negócio que você vai seguir. É um modelo escalável, né? Isso é importante, né? Hum. Hoje a gente ouve muito falar em escalabilidade, né? Se o teu É. business é escalável ou não, né? E o que é basicamente isso?
é eu crescer sem necessariamente aumentar muito os meus custos operacionais, né? E basicamente é isso que é ser escalável. E para mim, o auge, eu sou um prestador de serviço, o auge da escalabilidade ali e da prestação de serviço é um SaaS, né? É um software como serviço, né? Então ele dá escala para você. Ah, Então entendi. né? Inclusive a gente tem um dos spin-offs da Infos é o Auto Business, que é um Uhum. SaaS, né? E é um software de gestão para revenda de veículos. Que a gente teve em 2015 o privilégio de atender um dos maiores do mundo, uma das maiores revendedoras de super esportivos do mundo, que foi gerando muito marketing boca a boca, né? E a gente Aham. recebeu outros clientes desse segmento. E aí, óbvio, como a gente começou a ter um know-how, a gente acabou lançando uma solução própria para esse segmento, né? Bacana. Então, essa é uma das dicas. Não se preocupe tanto em ter uma inovação, e sim ter um modelo de negócio bem definido na tua cabeça para você começar a seguir, começar a empreender, né? Faz sentido, né? Se não nenhuma ideia se sustenta, né? Porque, convenhamos, né, a gente tem hoje muitas inovações no mercado, mas você ter uma inovação a nível Uber, a nível Airbnb, é algo muito mais complexo de acontecer É, hoje, né? Então, sim. ou pode demorar muito mais. Então, é melhor que você se preocupe com fazer direito e ter ali uma consistência no que você está querendo fazer e com o modelo de negócio que você vai seguir do que necessariamente ter algo super inovador, né? Então, é Verdade. isso. Você falou que já teve vontade de empreender, você já chegou a estudar um pouquinho sobre empreendedorismo? Sim, comecei a... Comprei cursos, né, também. Uhum, E... Porque teve uma... Foi em 2019, mais ou menos. Né? uhum. Eu participei de uma startup e... E aí eu Legal. fui lá conhecer a galera de perto, né? Porque eu tava trabalhando com eles remotamente. E Uhum, aí surgiu a oportunidade de falar, vou pegar minhas férias e vou. E uhum, aí eu vi que lá na Califórnia eles têm um. Assim, a maioria dos devs são empresas, são PJs, né? Mas a maioria uhum, deles tem nem que seja uma microempresa, sabe? Eles têm outras startups, então, tipo, não é só uhum, uma que eles sobrevivem, né? Que até mesmo para uhum. dar certo, são várias para dar uma certa. Sim, sim. E aí eles ficavam surpresos quando eu falei assim, tipo, não, eu trabalho em CLT e tal. Eles falaram, não, existe isso aí, não sei o quê. Existe. E aí foi quando o meu mundo começou a mudar, assim, sabe? De ver que não desculpa, né? Ah, sou Uhum, programadora, não entendo de empreender e tal. E a mente deles, assim, é muito diferente mesmo, né? E eles falaram, uhum, qual é a meta? Não, eles falavam assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu tô pesquisando, nossa, eu não tô pesquisando, você tem que arriscar. Pensa uma coisa agora, põe em prática, coloca uma data, um mês, um ano pra uhum, terminar. Eu, calma, eu sei nem como eu vou começar. E aí uhum, parecia assim, ao mesmo tempo uma pressão, mas por outro lado eu vi assim que, tipo, é, era tipo, eles falando do jeito que eles fazem, né? Tipo, uhum. se você não começar agora, você vai se arrepender de não ter começado agora, não Sim. sei o que, não sei o que. E eu fiquei, Uhum. gente, nossa, já perdeu muito tempo. Você foi fazer o curso lá na Califórnia, então? Não, não fui fazer o curso, eu fui trabalhar com essa startup, né? Ah, trabalhou com startup. Lá na Califórnia, então. Não, eu trabalhei remotamente em Brasília. A remoto, Aí entendi. eu peguei um mês de férias e fui para lá para Uhum. conhecer eles pessoalmente, conhecer as startups. E foi bem no mês que estava tendo as disputas de patrocínio, né? Que Legal, ocorre legal. lá, né? Que aí Uhum. as startups apresentam e rolam as Uhum. disputas. Aí acaba que Uhum. você conhece também as startups, tipo, que são, né, já bem-sucedidas. Tem uma Brex, não sei se você conhece lá na Califa, que é de brasileiros. E que Uhum. patrocinava, né? Até então você e eles pegavam, tipo, também. Eles lá, todo mundo tem um cartão, né? Um cartão Uhum. de. de como é que eles chamam? Esqueci. Enfim, tem um cartão, sim, né? E aí, em todos os eventos, eles faziam sorteios, você tinha que dar o seu cartão lá, e sorteava pelos Uhum. cartões, a pessoa ganhava um iPhone, uma coisa do tipo, né? Uhum. E essas empresas que patrocinavam também pegavam esses cartões de pessoas que, tipo, você ganhou, ok, mas aí quem não ganhou, eles pegavam aqueles cartões e falava que iam adicionar eles no LinkedIn, né? E se eles quisessem a Uhum. oportunidade tipo, de trabalho, uma coisa assim, eles também meio que roubavam, né? Os desenvolvedores Uhum. de outras startups. Eram espertinhos. Uhum.
Mas rola tipo um network muito legal, assim, a galera Uhum. compartilha o conhecimento e não tem essa mesmo, tipo, trabalho com uma empresa X, eu não vou fazer serviço para outra. Não rola, Sim, sabe? Tipo, sim. Aham. cada um é uma empresa, então eles pensam muito dessa forma e eu achei isso muito bom. A questão de ideia hoje, ela acaba não valendo nada se ela não é testada, né? Então tem aquela máxima, né, inclusive, é, é teste rápido, teste barato, né? Essa É, né, um lema, né? é bem Então, isso. inclusive uma das dicas que eu anotei, né? Tipo, coloque em prática o quanto antes, que foi justamente isso que você falou, né? Que acabou aprendendo. E teste rápido, teste barato. E aí vem aquele conceito de MVP, né? Que é um conceito que talvez esteja mais ligado à tecnologia, né? É, E o MVP é o projeto mínimo viável, né? Então, quanto antes você formatar o MVP e colocar ele no mercado para testar, melhor é. Você vai ter feedback, né? O perfeccionismo estraga muito, né? Para quem quer é, empreender. Então, a ideia é colocar no mercado quanto antes. E também a gente fala muito também na massa crítica de usuários, etc., para que aquilo seja realmente, né, comece a rodar, né? Comece a ter ali uma desenvoltura, comece a gerar dados, né? Então, isso é fundamental. E o que eles falaram, eles têm razão, né? O quanto antes você demora, o quanto antes você colocar em prática, antes você vai ter essas informações, você vai testar tua ideia, né? Para ver se ela realmente vale a pena, ou então você muda, pensa em outro negócio, né? O... Outra coisa que eu acho que é importante, que eu anotei aqui para falar com o pessoal, como empreendedor, né? Então, o empreendedor que está pensando em constituir empresa, né? O programador que está pensando em abrir o próprio negócio, que eu acho que talvez seja um erro que eu cometi lá no começo, né? É não economizar em coisas erradas. E uma delas, por exemplo, é em ferramentas, né, de gestão. Então, às vezes, a gente acha, às vezes, que comprar licença de software. Eu venho ainda de um mindset diferente, onde a gente craqueava programas, né, para poder usar, né? Tinha essa época, né? uhum. E craqueava jogo, etc, né? Então, você querer fazer economia com ferramentas de trabalho, sistema de gestão financeira, por exemplo, que é muito importante para quem quer começar a empreender, começar desde o início a registrar suas entradas, suas saídas, né? Isso é fundamental, né? Então, é um dos conselhos que eu acho que eu consigo dar, que é interessante, é não economizar com essas ferramentas de trabalho, né? Soluções que vão te ajudar a gerenciar projetos, né? A gente tem algumas gratuitas, mas você bem sabe, quando a gente começa a utilizar com maior frequência, aí o limite delas ali exige que você contrata a licença, né, que você pague. Então, eu acho que esse é um erro que o pequeno empreendedor comete, querer economizar nesse tipo de coisa, né? Ele tem Ah, que bom saber. investir em ferramentas, né? Então, hoje eu pago uma grana em licença de Adobe, etc., em softwares, né, coisas que no começo era inimaginável, né? Mas é fundamental. Eu acho que é uma das coisas que que nem você disse, né? A tua experiência como freela, no começo acaba sendo frustrado, porque você vê que é muito difícil gerenciar tudo aquilo, né? Fazer atendimento, É, etc, né? E às vezes uma ferramenta dessa já te ajuda a gerenciar, né? Então é algo que vale a pena investir ali já desde o começo, né? faz sentido. Você deve estar utilizando hoje algum programa para controlar projetos, né? O que vocês usam hoje? Na empresa que eu trabalho, Isso. a gente usa o método do Scrum mesmo. De Scrum. Mas usa um software específico? Sim, assim, gerenciamento das atividades a gente usa o Git, Uhum. Ah, sim. Uhum. mas da forma paga, né? Uhum. E Uhum. aí tem mais recursos. Aí, Uhum. antes a gente estava usando o board do Azure, que ele também dá, Uhum. mas depois viram que era melhor centralizar e Uhum. usa lá. Mas tem várias outras. Eu, particularmente, assim, para minha vida pessoal, eu uso muito Notion. É tanto que eu, assim, comecei com Trello, mas eu sentia Uhum. muita dificuldade no Trello porque eu queria fazer outras coisas, ele é muito engessado ali. Ele é muito Então, básico também, tá? é, aí o Notion não, o Notion você, tipo assim, você pode colocar a vida toda, assim, ele é muito bom. Até meus planos eu deixei de usar, uso tudo no Notion. Uhum. Tá tudo lá. Uhum. Coloco no celular, eu posso ver pelo computador, pelo celular, né? Então é muito Uhum. prático, é muito bom. E eu posso compartilhar também com outras pessoas que nem no Uhum. Trello, né? Então, tipo, é como se fosse o Trello, o Google,
a agenda, né? Tudo num lugar só, Uhum. né? Uhum. E, e eu gosto, eu comecei a... Achava uma dificuldade, né? Porque não tinha muito conteúdo na internet explicando sobre o Notion, ele é todo em inglês também. Uhum. Então, algumas coisas eu consegui entender bem, outras coisas a tradução não fica tão certa, né? Então você fica meio assim, tipo, como é que isso aqui faz? Mas mexendo no dia a dia é que nem tudo na vida, né? Você vai mexendo e você vai Sim. descobrindo. E aí você vê que a coisa é muito boa. E é Uhum. gratuito. É gratuito, né? É, Uhum. a gente usou, passou a usar o Asana, né? O Asana, né? Ah, já ouvi falar. Ele mistura também, né? Ele é um Trello melhor, digamos assim, porque ele tem o Kanban, né, tradicional do Trello, né? Uhum. Mas para quem está começando a empreender, né, o programador começa a pegar freela tudo e ele não pode pecar com esse detalhe, né? Ele precisa investir em ferramenta, ele precisa encarar essas gestões, tanto financeira, o contrato, né? Tem que fazer um contrato Sim, com o teu cliente, né? E não é difícil você fazer um contrato bem não. feito, né? Tem vários modelos, né? Hoje eu tenho assessoria jurídica, mas no começo eu não fiz contrato e tive gente que não me pagou. Na verdade, meu primeiro site que eu desenvolvi na minha vida, eu levei calote, É né? bem isso. Eu levei calote. E o cara não me pagou e sumiu. E aí eu tentava cobrar ele, dele o cara ficava bravo ainda. Então, Não. É, como né, se a isso razão fosse deles, né? é. Eu lembro que ele era um radialista, o cara, era um locutor de rádio e tudo, então eu achei muito legal fazer o site para ele, caprichei. E olha, eu fiz um site usando Flash da Adobe. Ah, eu lembro. Na época era É, muito famoso o Flash. eu sou dessa época do Flash, né? Então, eu acho que muita gente começou, ele era bonitinho, ele era facinho de É. programar, ele tinha o ActionScript dentro dele, né? Uhum. Então, ele foi uma porta de entrada, acho que para muita gente na época, né? Mas ainda bem que morreu, né? Porque É ficar com pesado, né? Flash não é possível, né? Bem pesado. Mas é bacana, principalmente essa questão de contratos aí. Foi uma das coisas que eu depois aprendi, né? Porque eu também. Uhum, Ah, é meu amigo, né? Ah, não. É trabalho, amiga. Não. uhum. Você vai perder depois do E- trabalho um amigo. Sim. Uma coisa que eu também dou de dica, você não precisa contar para outra pessoa que você está sozinho na tua empresa quando você está começando. Para não pegar mal, às vezes, com o amigo. Você pega e diz assim, não, eu tô com um sócio já e ele está me exigindo que eu faça o contrato. Então não me leve a mal, né? Eu sei que você é Ah, meu amigo, não me leve a mal, mas eu preciso fazer esse contrato para prestar conta para esse meu sócio. Então é uma maneira de você, né, de é. colocar panos quentes ali com aquele desconforto que gera essa parte de formalização. E eu tive isso até não faz muito tempo. Eu tive clientes de São Paulo, a maioria dos meus clientes hoje estão em São Paulo. Eu tive um cliente de São Paulo que ficou ofendido quando eu passei o contrato para ele. Falou, mas precisa disso? O outro cara a outra agência que fazia para mim, a gente não fazia esse negócio de contrato. E ele meio que se ofendeu. Eu falei, não, preciso. Então, uma das outras desculpas, digamos, desculpas, né, para não pegar mal com essa processo de formalização, que eu usava, e na prática eu acabei fazendo também, é que eu usava os contratos para fazer antecipação de recebíveis no banco, por exemplo, que é uma forma da gente antecipar aquele dinheiro do projeto, né? A maioria Ah, dos não sabia. projetos sim, a maioria dos projetos que eu pegava, que pego até hoje, são de um ano, né? 6 meses, um ano. E aí o cliente vai pagar com parcelado, ou é um FII mensal, por exemplo. Então, se você faz esse contrato, dependendo do gerente do teu banco, claro, aí você consegue gerar os boletos para todo o período, você consegue antecipar os recebíveis. Então, recebe todo aquele montante que o teu cliente vai pagar em 12 meses, por exemplo. Então, Bacana. é uma das coisas que eu sempre usava, preciso do contrato porque eu consigo antecipar e agilizo o teu projeto, né? Então, é uma das dicas também interessantes aí, né? Mas Ótimo. tem que começar certo, tem que começar pensando que você é uma empresa que pode crescer e por mais que de preguiça no começo ou que você não tenha tempo para fazer esse tipo, essas formalizações, né, essas organizações, lançar a parte financeira é fundamental desde o começo, né? Sim, bacana. É, Uhum, ótimas dicas. uhum. Bom, eu acho que é isso, né? Não sei se o Instagram derruba a gente de novo, que eu acho que ele tem um limite de horário, né? É, acho que é 50 Uhum. minutos, aí ele cai. É. Acho que a primeira vez foi maquiada já, né? Do próprio, né? Tinha dado 50 minutos, né? Tinha dado. Uhum. Você quer encerrar com alguma coisa? Não, se a galera tiver perguntas, a gente pode responder.
senão a gente pode A encerrar. gente, a Eu gente perdeu bastante gente, né? O pessoal que é, ficou aí quer fazer alguma pergunta? peguei só o final. O Manuel pegou só o final. Que pena, Manuel. A gente falou sobre o empreendedor que quer, o programador que quer começar a empreender. A gente falou também do perfil dos programadores, né? Mas não vai faltar oportunidade para fazer outras lives, né? Sim. Eu percebi assim, o meu perfil aqui no Instagram, eu tô mudando ele. Eu tô tipo pivotando, Hum. Shirley. Porque esse perfil aqui em particular eu falava mais sobre cerveja artesanal, que um dos meus hobbies eu sou sommelier de cerveja. Ah, E aí eu tinha outro meu perfil particular que falava de tecnologia e marketing, né? Então preciso me juntar tudo num só porque estava muito difícil de gerenciar, né? é. Então, como esse tinha mais seguidores, eu acabei trazendo para cá. E agora eu estou tendo um processo de transformação incrível. Tá saindo muita gente e entrando muita gente, sabe? Quase todo dia sai tipo uma galera assim, deixa de seguir, daí outra galera passa a seguir. Então tá bem interessante esse processo aí. Bacana. Que mais? Será que alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se para você está aparecendo aí as perguntas. O meu acho que meio que travou aqui, o contador também. Não, agora tá aparecendo. Está Vocês são aparecendo? bonitos. Mas Obrigado. não teve perguntas a respeito mesmo, não. Mas assim, eu gostei muito, né, do papo, principalmente conversando com alguém que já empreende na área, é totalmente diferente a visão, assim, né, que você dando essas dicas, eu achei muito, muito Uhum. legal, tipo, coisa que eu não pensaria. E de fato, é verdade, a gente quer colocar as ferramentas gratuitas, É. né, não quer investir ali nas ferramentas pagas, né. A gente sempre quer dar aquele jeitinho brasileiro por saber que a gente pode, né, hackear alguma Uhum. coisa para usar. Uhum. Mas contratos foi onde me caiu a ficha, né, quando eu voltei com os freelancers. Uhum. Porque a maioria dos freelancers era ou amigos que trabalham comigo, né, e teve uma ideia e tal, vamos fazer um projeto, né? Entendi. Fazia. Aí, agora que começou a surgir algumas empresas mesmo, algumas coisas mais, Uhum. né, não tão boca a boca, e aí foi quando eu comecei a pensar mesmo, que nem você falou, como empresa, né? Tipo, às vezes de Uhum. fato eu fiz uma reunião que eu fiquei, meu Deus, eu vou pro inferno, eu tô mentindo. Eu falei, não, temos 3 pessoas comigo. Assim, claro Ah, que você eu falou essa. sempre vejo da seguinte forma, assim, eu conheço muita gente na área, e quando eu preciso de um help, que eu sei que às vezes conflita com o meu serviço, né? Surge alguma emergência e eu não consigo, tipo, rodar naquele dia, aí eu pago um amigo para fazer, ó, faz aqui, adianta para o meu serviço. Então, tipo assim, eu não penso como um perca, né? Eu penso como um ganho, porque Uhum. eu posso Uhum. fidelizar Sim. esse cliente e ainda assim eu ainda vou estar saindo ganhando alguma coisa também. Não vai ser Uhum. uma perda. E antes eu não pensava assim, sabe? Sempre eu pensava, eu que tenho que fazer, porque senão Uhum. já terceirizar não vai dar certo. Uhum. E isso também é interessante, Shirley. Você mesmo como freelancer, você pode ter freelancers para você. Esse é um dos principais características que você está começando a se tornar uma empresa mesmo, né? E você não precisa encarar tudo sozinho, né? Aí você falando, lembrei de outra dica de ferramenta que é muito legal. Hoje a gente tem o Contabilizei, que é uma ferramenta aqui de Curitiba, inclusive, a empresa é uma startup, agora já não são tão startup, que é para a parte de contabilidade, né? Então você não precisa nem contratar uma empresa de contabilidade, tem soluções online que resolvem para você, né? Essa também é uma excelente dica, sabe? É mesmo. E porque se você não fazer a contabilidade, pode dar problema depois, né? Então, E, eu fiz pelo Agilize. Eu acho cheguei que a é ver essa. parecido, né? Uhum. Eu cheguei a ver a que me respondeu mais rápido e que foi mais proativo. Entendi. Eu Não, coloquei a ver. legal. Não, legal. Mas foi. E o freelancer, quando ele passa a ter freelancer, já é o sinal, né, que ele está começando a amadurecer ali, né? E essa é Isso uma característica interessante, né? é. Então tá Eu bom. acho que amadurece bem o profissional fazer freelance. Sim. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Agora está entrando mais gente, ó. Dá para ser frila do frila ali. O dia o meu xará falou, né? Dá para ser frila do frila. Na verdade, nos meus primeiros passos mesmo, eu comecei a ter frila de front-end, que eu era mais back-end. Então, eu tinha frila. Ah, bacana. E esse foi um dos meus primeiras características, né?
É que nem quando eu comecei, eu pensava muito que, tipo, as empresas iam investir em cursos, né, e tal, pra gente evoluir em conhecimento. Porque sempre tem muitas skills que pedem que, dependendo da experiência que você dê, você não vai, né, não tem, Uhum. você vai ter que aprender. Uhum. E aí, né, trabalhando na área, eu pensava, sei lá, a empresa vai bancar pelo menos uns 10% aí do valor do curso e tal. Uhum. Tinha umas empresas que sim, né? Mas eu nunca pedi nem nada. Então eu sempre procurei aprender por mim mesma. E quando eu entrei Uhum. também nessa questão de trabalhar como freela, né, de modelo fotográfico, é a mesma coisa, né? Eu pensava que as modelos bonitas ficavam, né, tipo, recebendo para se produzir, tipo, para Uhum. fazer a unha e tal. Mas não. Depois que eu entrei nesse mundo, eu falei, igual programação, você é o produto, daí então você tem que Sim. estar bem sempre Uhum. porque, então, tipo assim, qualquer profissão, o quanto mais você estiver capacitado e correr atrás para aprender e se estar mais preparado, né, para aquela oportunidade melhor para você. Porque às Uhum. vezes acho que a gente tem esse pensamento, né, tipo, essa pessoa chegou em tal lugar porque ela teve uma mãozinha ali, foi Uhum. sorte, então, já foi mais fácil para ela, né. E tem amigas que falam isso às vezes, né? Eu fico olhando assim. Às vezes eu não discuto, porque um primo do meu pai, eu achei ele bem inteligente. Ele fala assim: ele é bem. Já deve ter uns 80 e Uhum. poucos anos. Mas ele Caramba. sempre dava, tipo assim, uns insights assim, muito legal. Tipo, ó, você sabe qual é a sua missão? Aí eu, Uhum. não, tipo, eu tinha uns 15 anos. Aí, não, aí se você não sabe a sua missão, agora você tem uma missão. A sua missão é descobrir a sua missão. Uhum. Uhum. Aí eu, e na época assim, eu não entendia muito bem o conceito que ele falava, mas isso ficou guardado, né? E depois de um tempo, eu ficava pensando, faz total sentido, né? Você não sabe a sua Uhum. visão, a sua missão, você vai, de fato, buscar saber a sua missão. E tudo Sim. na vida é dando passos para chegar onde quer, né? Nada vai ser Uhum. simples. Sim. Se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer lugar serve, né? Essa também é uma que está em alta, né? Mas tá bom, eu agradeço, Shirley. É, eu aceito o meu convite, né? Agradeço E também. agradeço o pessoal que ficou aí mesmo no corte, né, da conexão. É, Mas valeu a pena, valeu o papo, né? Deu para ter alguns foi. insights aí. Foi muito, muito proveitoso mesmo. Porque a gente possa fazer outros, eu gostei bastante. Sim, não, sem dúvida. Eu não sei se o problema foi com a minha conexão, se foi o A Instagram que minha derrubou. também precisa. Eu preciso descobrir isso aí, porque na última live que eu fiz já aconteceu isso também, de cair assim. Sim, faz sentido. Mas eu tô querendo experimentar o YouTube, fazer live lá no YouTube, para ver se. Lá ele não tem essa queda, né? Né? Uhum. Exato. Eu acho que lá pode ser mais interessante também. Sim, sim. Então tá bom, vou ver se a gente consegue salvar esses vídeos aí, né? O que a gente Ok. gerou, né? Uhum. Então tá. Valeu, galera que está presente. Boa noite a todos. Boa noite, Shirley. Boa noite. E até. Obrigado. Tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau.